O Horror Além do Abismo. Vocês lembram que a gente essa semana assistiu um vídeo do Bob Esponja de terror? Então, continuação aí, ó. Bom, antes da gente começar, eu sei que é meio óbvio, mas essa é uma continuação de um vídeo que a gente lançou uma semana atrás. The Bikini Bottom Horror foi uma webcomic publicada no Ai, eu site tenho Steam medo! Simulation e conta a história de uma realidade alternativa, onde o seu siriguejo, ao descobrir a capacidade de regeneração do Patrick, vê a Parte oportunidade 2 perfeita finalmente. para economizar milhares de dólares em carne de hambúrguer de Segura minha Siri, mão, Léo. utilizando a carne de Não. uma cópia do Patrick original como ingrediente Eu quero que você secreto morra da de medo. comida do seu restaurante. Esses anos de dor constante não só serviram para que o caranguejo pudesse lucrar, mas como também foram de utilidade para que a cópia O do Lula Patrick Molusco já pudesse foi de planejar base, sua filho. tão desejada vingança. Segura Foram meu precisos pênis, apenas é alguns foda. anos de paciência e um hambúrguer de Siri mal passado para que uma sequência de tragédias ocorressem na até então tranquila cidade da Fenda do Biquíni. Com o Bob Esponja fora do caminho, Patrick passou a se alimentar daqueles que antes se alimentavam dele, criando diversas cópias de si mesmo para que pudesse criar algo aí, chamado de Jojo? reunião. Em meio a isso, a gente vê o Lula Molusco abandonando seu lado covarde e fraco para dar tudo de si para Ah, não foi, morreu não, foi o Bob Esponja, pô. sobreviver. E também a gente vê a Sandy presenciando o horror escondido em uma estranha fenda no subsolo É do verdade, Siricascudo. O mano. que ela descobriu ali, talvez fosse melhor ter permanecido esquecido. Porém, o abismo já não se satisfazia em apenas olhar de volta. Oxe, Só a queria bunda lembrar ali. que o trabalho do Pombo Atômico não substitui de forma alguma a experiência de consumir as obras usadas como tema aqui no canal. E é sempre bom dar um apoio pra essa galera, para que isso E aí, acabe Guto? incentivando eles e eles continuem produzindo esses projetos que a gente Eu tanto ainda vou gosta. fazer, ainda. Agora que o aviso foi dado, Tá vamos esperando dar aquele mais um outro lá. mergulho e tentar descobrir Quando for o amanhã eu que vou realmente escrever. havia escondido naquele abismo. O torturado. A ilusão criada na mente da Sandy já fez ver o inocente rosto do seu amigo amarelo. Foi um breve momento de Que dentro do conforto Patrick, em meio a mano. tanto caos, violência e tristeza. Infelizmente, essa mesma ilusão impedia de ver o que realmente se encontrava além das luzes e cores magníficas O daquele Bob abismo Esponja? incompreensível. Ali, diversos Patricks abandonavam a escolha de serem seres vivos e dependentes para que pudessem compor algo muito maior e muito mais importante. Ali no fundo daquele abismo, muitos se tornariam um só. Oxi. A página que abre o 8º capítulo começa com uma exibição do combate que acontecia do lado de fora do Siricascudo, onde o furioso Lula Molusco, em sua forma original, usava todos os recursos que anos de evolução haviam dado para massacrar inúmeras cópias da Estrela do Mar que se encontravam nas redondezas. Em meio ao combate, Lula o Molusco virou Molusco um se boss. pergunta quantos cabeças de alfinete O ele cara teria que virou matar um para que boss. aquilo acabasse. E pouco antes de um dos Patricks levar um golpe bem na fuça, a gente tem uma bela referência ao queridíssimo Patrick Pinhead, que é um dos memes mais famosos envolvendo Bob Ah, não Esponja sei o lá que na é, gringa. não. De qualquer forma, Ah, o na Molusco gringa. furioso então agarra uma das estrelas, declarando que toda aquela crueldade iria acabar naquele momento, o que inicia um momento bem curioso. O Patrick diz que tudo o que ele estava fazendo era facilmente justificável quando colocado em comparação ao que o seu siriguejo, o Bob e o próprio Molusco haviam feito com ele. Eu Afinal, sabe-se lá concordo, tá quanto ligado? tempo a pobre estrela havia sido usada como Eu ingrediente concordo. para o sanduíche. Então. No entanto, o Molusco reage com uma certa confusão, não fazendo a Que ele menor não sabia ideia o que do era, aquela né? estrela completamente insana estava falando. A estrela então reafirma que estava falando da fórmula secreta do sanduíche, fazendo com que o Molusco Bolsonaro vai revele salvar o país, algo vai, ele vai um aparecer tanto ainda. inesperado para a estrela, pois afinal, além do seu siriguejo, mais ninguém sabia da fórmula secreta. E seja lá qual fosse o segredo da fórmula, morreu junto do velho caranguejo. Ouvir isso deixa a estrela em choque, afinal, se nem os funcionários mais próximos ao caranguejo sabiam o que ele estava fazendo, isso significava que o seu melhor amigo e sua primeira vítima era completamente inocente. Aí, ó, eu falei pra vocês que o Bob Esponja não sabia, mano. Falei pra você! Esse momento de realização parece afetar apenas aquela estrela em específico, o que significava que qualquer arrependimento depois de todas as crueldades cometidas por ele seria completamente inútil. A estrela então começa a se questionar o que ele havia feito, porém suas outras contrapartes não paravam de se amontoar descontroladamente em um dos membros do Grande Molusco. Quando parecia que o Grande Kraken seria mais um a se tornar comida de Estrela do Mar, um pesado altere surge para derrubar a enorme formação de estrelas. Ah, pô, é o Acontece Larry? que Larry a Lagosta havia sido um dos poucos cidadãos da cidade a sobreviverem ao ataque, graças à sua força absurda e o seu conhecimento do ponto fraco daquelas estrelas. Os dois agora rapidamente se mesmo, aliam Matt. naquela luta desesperada
Match? Catolizando? E acabam conseguindo eliminar boa parte das cópias que se uniram na luta contra o Molusco. Porém, mesmo assim, a luta estava longe de acabar. Larry comenta que apesar de estarem tentando deter o Molusco, muitos Patricks estavam retornando ao Siri Cascudo, local onde a esquilo ainda estava capturada. Sandy! Atenção pro Patrickzinho escondido bem ali, que vai ser bem importante logo logo. De volta ao interior do Siri Eu acho que todos os Patrick vão morrer e vai sobreviver só aquele ali. Cascudo, a gente vê a Sandy ainda perdida na imagem de seu falecido amigo, a chamando para cair no abismo. Ele promete que ela precisa de apenas um passo para poder ver maravilhas muito além de seus sonhos mais loucos. A voz repetia incansavelmente o nome da esquilo, como em uma tentativa hipnótica de retirar dela seu próprio livre-arbítrio. Porém, por mais que fosse fruto de seu subconsciente, a ilusão subestimara um intelecto incrivelmente resistente da cientista, que rapidamente começa a se mover em um contra-ataque. Rapidamente, a Sandy consegue se livrar das mãos do líder daquele culto, o arremessando diretamente no abismo onde as outras estrelas estavam se reunindo. E inteiramente disposta a sair daquela situação com vida, a esquilo pergunta que a Sandy também é mestre do karatê, né? O próximo a enfrentar o mesmo destino. Oh, nest! Infelizmente, a fome daquele que foi torturado era cosmicamente superior a qualquer intelecto mortal daquele mamífero, e dessa forma ele começa a se erguer. Repentinamente, diversas mãos surgem do chão, milhares e milhares delas emergem do solo, arrastando tudo e todos que estavam próximo do abismo. Aí é foda, Barão. Sandy acaba sendo detida também, mas felizmente consegue escapar assim que retira seu traje aquático, correndo rapidamente em direção ao era dentro? túnel que levaria à saída. Do lado de Seu Siriri, cala a boca, mano. fora, o Molusco e a Lagosta ainda lutavam para conseguir se aproximar do restaurante. Mas algo muito estranho estava claramente acontecendo. Algo furioso, faminto e desesperado. O plano do grupo de Patricks cultistas parecia cruel e monstruoso à primeira vista, mas nada havia preparado aqueles sobreviventes para verem o horror que estava por vir. Enquanto algo se levantava do solo, Sandy consegue escapar pela passagem, escapando do enorme membro por pouco. Escapando do quê? Do solo, Sandy consegue escapar pela passagem, escapando do enorme membro por pouco. Por outro lado, o corajoso Larry, em um estado de completa negação do que estava surgindo na sua frente, acaba sendo pego pelo membro com apenas um golpe. Talvez ainda existisse um pouco de instinto de sobrevivência dentro do casco da lagosta, e fosse isso que o fez ainda tentar usar sua força para escapar daquilo. Porém, nada escaparia da fome daquele que foi torturado. As milhares de mãos que assumiam o lugar das ventosas daquele membro, ao aproveitarem do quanto o lagosta estava próximo, tratam de desmontar cada parte. Cara, gosta dessa dublagem? Cara, minha dublagem sem ver hoje. Pedacinho em pedacinho, até não sobrar mais nada. Ao ver mais um de seus amigos morrerem de forma tão brutal, o Molusco sabia que aquele seria o destino de todos aqueles que cruzassem o caminho daquela monstruosidade. E o ser, banhado com sangue de milhares de peixes inocentes, e moldado com a carne de uma estrela do mar inocente que havia sido torturada cruelmente por tantos e tantos anos, finalmente emerge, pronto para concluir sua tão desejada e planejada vingança. O 11º capítulo começa com um pequeno traidor observando ao longe a enorme destruição e pavor que atingiu a cidade da Fenda do Biquíni. Ele comenta de forma fria que uma Fenda do Biquíni sem um Siri Cascudo era tudo que ele sempre quis. Porém, não parece demonstrar muita alegria ao dizer essas palavras. Algo que sua esposa computadorizada... Breakdown, I'm so glad you're ready. What's the matter? Nothing. I was happy then. Oh, Karen. Também percebe. Ela pergunta o que havia de errado, afinal, destruir a concorrência e ter o domínio e admiração de todos os clientes da região era algo que inflamou o conflito entre o Plâncton e o Caranguejo por diversos anos. Plâncton, ao ouvir isso, responde dizendo que não havia sentido algum destruir a concorrência, se para isso ele precisaria destruir todo mundo. Por isso, talvez por se arrepender de ter... Era dentro da Karen? Feito o que fez, ou simples instinto de sobrevivência, o pequeno gênio então começa a se preparar para ajudar na luta contra o caos que ele havia ajudado ele vai fazer um robôzão. Com isso, então, a gente pode ter uma breve noção de como os sobreviventes ao ataque estavam lidando com a situação, e assim a gente acompanha um pequeno grupo de peixes escondidos dentro de um prédio, e entre eles, o Bubble Bass assume a posição de liderança, proibindo. Que isso mesmo, mano? É de que episódio desse cara aqui? Eu queria lembrar, pô. Eu não tá na minha mente, mas eu não consigo. Você lembra de que episódio é que esse bicho aparece? Ele é crítico. Ah, é verdade, é verdade.
proibindo que qualquer um dos presentes ali saíssem para investigar o estranho barulho de estrondos ocorrendo lá fora, afirmando com toda Ele ia valer certeza o de que hambúrguer. todos estavam Ele amava, né? Só que ele ficava criticando. Ele mora no porão da mãe. KKK. O cara dando KKK. Tu não mora na mãe, não, desgraça. perfeitamente seguros, contanto que ficassem ali dentro. Infelizmente, uma das enormes patas do torturado não concordava muito com aquilo, e com apenas um golpe atravessa o teto de pedra, podendo facilmente se alimentar da carne de todo o grupo. Quer dizer, quase todo. No meio dos peixes, uma dupla de mãe e filha tenta se esconder no fim de que corredor. A enorme pata triste. rasteja lentamente pelo piso frio daquela construção submersa, preparada para puxar Não olhe. as duas e arrancar a pele que cobria aquele conjunto de Eu moro no sótão. Oh, eu sempre quis morar no sótão. ossos, espinhas e carne deliciosa. A pata se aproxima Eu tô ligado, mostra. cada vez mais, até que ela para. Parecia que a enorme criatura Não tem nada a ver, mano. Se eu não fosse casar, eu ainda vou jogar a CS. Se eu não fosse casar, pô, meu morar com mãe até, filho. Até. Oxi, porque aqui eu pago só uma parte. Aqui eu pago energia e internet, tá ligado? Ah, é, e meu frango. Aí mãe paga o feijão, a água, o gás. Oxe, então, uma casa grátis, então, e eu tenho um meu local só meu, tá ligado? Aí eu vou sair de casa pra ir morar sozinho, pra eu arcar com uma caralhada de coisa. Oxi, pra quê? Pra quando for todo final de semana eu visitar a mãe? É muito melhor morar com a mãe, porra. Muito obrigado, Ikuro. 9 meses, eita, somos papais? É isso mesmo? Somos papais. Muito obrigado, Kuro. havia simplesmente desistido de prosseguir. Mas eu não vou lhe pagar não, seu baitola. Talvez tenha se cansado de todo Morre aquele de fome. massacre e destruição, mas não. Na realidade, o real motivo daquilo estava do lado de fora, onde Falando nisso, tem uma gameplay de Blocks Fruit pra vocês. Pra você editar apenas. o enorme molusco usava sua força colossal para puxar a criatura para fora do prédio. O molusco grita furiosamente Te que não ajudando iria pra tu permitir mais pagar. nenhuma morte, que não iria permitir que nenhuma outra vida fosse Morando com minha mãe, eu não preciso pagar motel. retirada. Afinal, aquela luta Já é ser era um entre os deus. dois. Longe dali, a Esquilo se mantém preocupado. O molusco era extremamente forte e estava determinado a lutar, porém nada disso parecia ser o suficiente para parar a fome daquele que havia sido torturado. Essa preocupação, por outro lado, não iria ser muito útil naquele momento, pois um grupo de patricas que não conseguiam participar do processo de reunião havia se juntado ali para se vingarem da mamífero que ousou se colocar entre o desejo de vingança do grande Patrick. E nesse ponto a história fica um pouquinho maluca, pois Por um quê? comboio se aproxima em alta velocidade, Sabe quem deveria ter aparecido já? O Rei Careca lá, como é o nome dele? Rei Netuno. se revelando ser o grupo da Senhora Puff, que no maior Eita estilo Mad porra! Max, simplesmente massacra os Patricks presentes ali, acabando por salvar a Esquilo por muito pouco. A Puff então revela para Sandy que aquele grupo havia se reunido para migrar em direção ao oeste, e que se ela quisesse sobreviver, iria terei precisar com fazer eles. o mesmo. A Esquilo acaba por negar a sugestão, dizendo que ela ainda possuía uma luta para terminar ali. Ele não é da parece fenda do ter biquíni. motivado a Senhora Olha, ele Puff a poderia ajudar aparecer, Sandy né, de alguma pô? forma. É o povo dele, ele é o rei de todos. E por isso ela acaba por oferecer rifles, metralhadoras pesadas e outras Uma bazuca. armas táticas. O que a Esquilo apenas responde dizendo sim. Então, vocês devem reparar a partir de agora que o meu áudio vai ficar um pouco diferente do anterior. Vai ficar melhor? Acontece que eu tive que mudar o lugar onde eu tava gravando bem em cima da Ah, hora. tá. Então, basicamente, eu tive que fazer isso, senão o vídeo não ia conseguir sair na data que a gente tinha marcado. Então, é basicamente isso. Desculpa se isso te incomodar de alguma forma e pode continuar. O foco da história então retorna para a luta entre o Se ele não tivesse avisado, eu não tinha nem reparado, boy. povo e a enorme estrela. O molusco consegue usar sua força para derrubar o torturado contra os prédios da cidade, porém o poder monstruoso daquela criatura faminta era imparável. Com apenas um golpe, o molusco é jogado contra sua própria Mudou casa, nada. percebendo assim que ele estava na clássica rua da Concha 124, a boa O Kuro tá incomodado ali agora, boy. e velha vizinhança onde diversos momentos marcantes na história do trio de vizinhos teriam acontecido. O local onde a Esponja e seu amigo Estrela irritavam o pobre molusco apenas por serem felizes e otimistas. Porém, naquele momento, não havia mais felicidade no fundo do oceano. E o povo se esforçava Ave para encontrar os Maria. recursos necessários para contra-atacar. Sobreviver. Mesmo que isso significasse O Patrick simplesmente virou o maior monstro que... E sabe o que é foda? Simplesmente o Bob Esponja poderia fazer a mesma coisa.
Isso que o Patrick tava vendo, o Bob Esponja poderia fazer a mesma coisa, tá ligado? Simplesmente. Simplesmente. Porque o Bob Esponja, ele também. Ele se regenera por brotamento. Brotamento? Se você. Simplesmente o exemplo que o meu professor usou quando a gente tava estudando as esponjas do mar foi simplesmente: se o Neymar vier correndo e der um chute no esponja, ela vai quebrar e em cada lugar que ela cair vai nascer uma nova esponja. Rasgar a criatura com a casa abacaxi da falecida esponja. No momento em que o povo ergue a casa para continuar sua luta, o pequeno caracol Gary acorda de seu inocente cochilo, sem Então o Gary não tava morto. ter ideia do que estava acontecendo ou do que havia acontecido com seu dono. Caracol como estrela do mar, né? Meia aí o grande, verdadeiro herói. E por isso, o caracol não percebe nada de É só um mangá do Bob Esponja. estranho ao ser visitado por uma das cópias do Patrick. O Estrela, Então quem deveria ter matado o Bob era o menino Ney? sendo o Tem mais lógica. mesmo que sobreviveu ao combate inicial contra o Molusco, se aproxima do caracol para revelar o que havia acontecido. Apesar da sua intenção parecer muito simples, a dor e arrependimento de tudo que havia causado o impede de dizer qualquer coisa, além de prometer para o Gary que ele iria consertar as coisas. De volta à luta, o povo prossegue a empurrar o abacaxi goela abaixo da Estrela E se do quem Mar, chutar o for que o ele Messi, acaba aí por não mastigar a construção com grande facilidade. acontece Facilidade nada. tamanha que por muito pouco o Lula Molusco não acaba sendo mastigado também, usando a força dos seus tentáculos. Filho, simplesmente o melhor personagem dessa história é o Lula Molusco, ele não pode morrer. O Molusco Simplesmente impossível. consegue se segurar sobre as pinças presentes na cavidade bucal da criatura, local onde estranhamente ele possui a visão de algo que a gente já viu anteriormente. No Pênis. interior da boca daquele monstro, um universo inteiro pode ser visto. Tá, Um universo porra. de luzes, cores e paz. Muito parecido com o que Sandy viu no fundo daquele abismo. E assim como aconteceu com a Esquilo algumas horas antes, o Molusco acaba vendo, sofrendo com Larry? visões de seus amigos que morreram, todos reunidos para assistirem ao seu concerto musical. Eles pedem repetidas vezes para que o Molusco comece a tocar, Vem cá, mas o mesmo vem diz cá. que ele não consegue alcançar sua clarineta. Vem Dessa cá. forma, a alucinação que se apresenta como a esponja então comenta alegremente que é óbvio que o Molusco não conseguiria, afinal ele ainda estava se segurando. Não fica muito claro se o povo ficou tentado a aceitar o convite, porém repentinamente a verdadeira forma daquela visão acaba se revelando. Os rostos daqueles que eram seus amigos começam a se dissolver e fermentar, como se tivessem sido mastigados e cuspidos. A carne apodrecida de seus corpos começa a se soltar enquanto eles o convidam para tocar uma canção, uma última canção que o trouxesse Eita. paz. O tão tranquilo e solitário silêncio Mano, ele vai morrer, o Lula Molusco. da morte. Isso é, se uma certa mamífero não tivesse aparecido Ah, no momento porra! certo. A Esquilo então utiliza um RPG para afastar Um RPG? Gosto, é bom RPG. a criatura e salvar seu amigo por muito pouco. O tiro havia sido certeiro, exatamente sobre o orifício Meu amigo. que a estrela usava para se alimentar daqueles que cruzavam seu caminho, acabando por deixá-lo atordoado por tempo suficiente para que os dois amigos pudessem se reunir. Durante a Não, conversa, mano. os dois atualizam um ao outro com as informações que haviam conseguido, o que não era muito. A esse ponto, o povo mal sabia teria o que era ouvido aquilo dado. contra o que estava lutando, ainda se recuperava do horror onde mergulhou assim que olhou dentro do Patrick Burger, que é o apelido que a Cindy acabou dando pra esse monstrão aí. A Esquilo conta que havia ganhado umas armas muito especiais da Sra. Puff, armas que atiravam toxinas capazes de matar as cópias Aí, pequenas ó. do Patrick, mas não aquela coisa enorme. Grande. Seja lá o que fosse necessário para que aquele que foi torturado fosse derrubado, precisaria ser grande o suficiente. E é justamente nesse momento em que mais um aliado se Plankton. une ao time. Plankton chega com seu Magnum Opus, uma enorme máquina de combate equipada com os mais diversos recursos letais e carregada com a inteligência artificial de sua esposa computador, Karen. Sem nem pensar duas vezes, o micróbio pede para que o seu turbo seja ativado, avançando furiosamente contra a enorme criatura Virou enquanto brandia uma curiosa era nem serra faz tempo já, automática pô. moldada com Não é só a porque forma agora tem de uma mecha, espada. não. A arma, apesar de curiosa, se mostra bastante eficaz no momento em que o robô corta um dos membros da Estrela do Mar com um único golpe. Caralho, monstro, A é Esquilo difícil. até chega a comentar que nada daquilo seria útil, afinal a estrela iria acabar se regenerando de qualquer forma. Porém, Plankton exibe um enorme gênio contido em seu corpo microscópico e utiliza seu lança-chamas para incinerar o ferimento feito pelo membro decepado.
O fogo impedia que as células da estrela se regenerassem, e o pequeno havia percebido isso quando observou uma gota de cera pingar sobre a pele de uma das cópias do Patrick. Detalhe que qualquer outro ser vivo maior deixaria passar. Porém, por sorte, Ele é o pequeno inteligente, Plankton né? estava sempre atento às pequenas coisas. Incrível! Isso é, a maioria delas. Infelizmente, uma pequena Atrás cópia dele. da estrela surge dentro da ponte de Aquela que tava lá no começo. comando do Mecha. Do lado de fora, os dois parceiros começam a estranhar o tempo que estava levando para que o robô queimasse o pedaço do membro que ainda estava no chão. Daquela forma, ele ainda poderia se regenerar, podendo criar outra estrela do mar tão grande quanto aquela, criando assim mais um problema para ser resolvido. Eles só não sabiam que a situação não era a mais favorável do mundo. A pequena estrela já havia capturado o Plankton e já iniciava o processo de aplicação de enzimas. Em suas últimas palavras, o pequeno implora para que sua esposa ative o pod de emergência e se salve. O que ela recusa logo de cara. Ela vai tentar Afinal, salvar ele, né? Por mais que fosse uma máquina, Ela ama Karen ele. não planejava deixar que o amor de sua vida morresse sozinho daquele jeito. Mata ele, Então, Karen! sem ter o que fazer, Plankton apenas se despede e diz que ama sua esposa uma última vez. Que triste. Sandy acaba por conseguir usar o seu Viu, rifle aí? Cala a boca, mano! para acertar um tiro Estou letal na chorando! cópia da estrela presente A Lira tá chorando uma hora dessa. dentro da ponte de comando. Porém, já era tarde demais. Karen Agora é não dentro. poderia mover o enorme mecha sem ter alguém pequeno o suficiente para caber no cockpit. E por isso ela então revela seu plano. Karen sugere que o Molusco usasse sua força para carregar a máquina até o membro que se regenerava, podendo assim ativar sua autodestruição com tempo suficiente But if you push me onto that arm, I can activate my para self-destruction. impedir que uma cópia daquele que foi torturado acabasse surgindo. Dessa forma, a dupla então se organiza para realizar tudo com o máximo de sincronia possível. Pra quem não entendeu, é que eles querem ativar a autodestruição pra destruir tudo aí, ó. O Molusco consegue carregar o Mecha com bastante facilidade, porém ao posicionar ele próximo ao membro, a sua carne formada por diversos outros Patricks começa a cobrir todo o material presente próximo ao ferimento, inclusive um dos tentáculos do Molusco, que acaba por ficar preso justo na contagem final para a fudeu. explosão. Vai Não morrer. havia tempo suficiente para que ele pudesse tentar se livrar da insistência daquela criatura. Então, pensando nisso, Sandy utiliza sua metralhadora para porra! retirar o pedaço do tentáculo que estava preso, dando tempo suficiente para que a dupla pudesse escapar no último segundo. A enorme explosão propele os dois a uma longa distância, mas por mais que tivesse escapado daquilo, a situação de ambos piorava a cada segundo. Com a força da queda, o capacete de respiração da Sandy acaba se rachando mais ainda, permitindo Fudeu. que a água começasse a entrar aos poucos, o suficiente para Fudeu. afogar Esquilo em pouco tempo. Junto disso, o Molusco teve a pior pista de pouso de todas, acabando por ter o seu peito atravessado pela placa do Siri Cascudo que acabou voando junto dos destroços da explosão. Naquele estado, o Molusco não conseguiria lutar contra as milhares de cópias do Patrick que não paravam de surgir, avançando ferozmente sem darem nenhum sinal de hesitação. Eles queriam estraçalhar aquela dupla, e os dois precisavam fazer alguma coisa se realmente agora? desejavam continuar lutando. E agora, Por isso, Barão? ao perceber a condição em que sua amiga mamífero se encontrava, o corajoso Molusco então decide realizar seu maior ato de heroísmo Ok. dessa história, tocando uma última canção para sua última amiga. Ele pega um pedaço de coral que estava presente por ali e o assopra para formar uma bolha grande o suficiente para levar Esquilo para fora daquele reino de horror e tragédia. Por fim, o vemos ser completamente coberto por milhares de cópias da estrela prontas para se alimentarem da carne do povo. Um talentoso e orgulhoso povo, inteligente e honrado o suficiente para priorizar os seus amigos antes de si mesmo. Caralho, melhor personagem Dentro mesmo, da viu? sua mente, a gente é apresentado a um pequeno conjunto de memórias. Memórias de um período em que tudo estava do jeito que a gente conhece. A gente vê o Lula Molusco ser importunado pela constante animação da esponja. Esponja esta que o convida alegremente para ir caçar água-viva com ele. Afinal, amigos deveriam fazer coisas juntos. Esse comentário enfurece ainda mais o povo, que pouco antes de bater a porta na cara de seu vizinho, o diz pela milésima vez que os dois não eram amigos. O Molusco, porém, só não esperava que aquela seria a última vez. O flashback então salta para uma hora após o ocorrido, quando o Molusco recebe Patrick que batia na sua porta. Sem saber do que já estava acontecendo naquele ponto, ele abre a porta tranquilamente, apenas para perceber que aquele não era mais o seu vizinho idiota. Pouco antes de atacar, o Estrela apenas diz que estava seguindo o chamado.
Porém, o povo consegue escapar ao atravessar sua clarineta em um dos olhos da criatura. Ao correr para longe daquilo, o Lula Molusco se depara pela Encontrou primeira o corpo vez do com o Bob Esponja. massacre que havia atingido a cidade, presenciando não só as Vou diversas chorar. cópias do Estrela que atacavam cruelmente os cidadãos, como também encontrando o que havia sobrado do amigo esponjoso, de onde ele pega a pequena gravata vermelha para usar em sua cabeça como marca da promessa de acabar com o caralho! De volta ao presente, as diversas cópias do Patrick tratam de se reunirem por todo o corpo do grande Kraken, se preparando para devorar o que ele possuía de mais precioso, seu cérebro. As cópias e aquele que havia sido torturado apenas não esperavam que alguém ia se voltar contra eles, um de sua própria espécie. Aquele mesmo Patrick que a gente viu anteriormente retorna para enfrentar o causador daquilo tudo. Ele chega afirmando para todos que aquele que havia sido torturado era apenas um grande mentiroso. Afinal, fora o seu siriguejo, mais ninguém sabia da verdade por trás da fórmula secreta do hambúrguer de siri. Em outras palavras, aquilo tudo era um massacre sem sentido. Olha o plot aí. O Patrick então pergunta: se ninguém sabia o que eles estavam comendo, por que eles deveriam receber aquela punição? O que a enorme criatura responde dizendo: porque eles nunca perguntaram. Acabando por esmagar o pobre Patrick com apenas um golpe. Aí é foda, Ver mais Barão. um de seus amigos morrerem daquela forma inflama ainda mais a raiva no coração do grande Kraken. Ou melhor, nos 2 corações que ainda sobraram dele. Afinal de contas, os povos possuem 3 corações. Aí, ó. E perder apenas um não iria impedir que o Molusco desse tudo de si em um último confronto contra a criatura. Não importava se ele iria morrer. Não importava se qualquer esforço a mais naquele momento fosse inútil. O Molusco apenas queria que todo aquele caos terminasse, que as pessoas parassem de morrer ao seu redor. Então, imagine a sua surpresa quando um desses mortos voltou à vida para terminar os negócios indo aí o Bob! Falei que o Bob voltava, meu parceiro! Então, meus camaradinhas, é isto. Quer dizer, a história não é isto acaba não, aqui, Barão. Poste logo o resto. Começo do arco final dessa história. Eu realmente não sei se eu lanço logo a continuação em seguida, porque eu não sei quão bem vai vir essa segunda parte. Mas de qualquer forma, eu tô muito surpreso da primeira parte ter ido tão bem aí, assim, ó. sério. Inacreditável. Muito obrigado mesmo. E muito obrigado... O cara vive você dando spoiler. Muito obrigado. Só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado por todo o apoio e... Obrigado aí, Muliro. Cadê? Deram no último vídeo. Sério mesmo, eu não esperava por isso. Cadê? Nenhum de nós esperava. Então, eu adoraria terminar logo toda a história em um único vídeo, mas não daria tempo e, sei lá, eu queria tratar com mais cuidado e dividir o tema em 3 vídeos, sei lá, ficaria mais organizadinho, bonitinho, do que fazer um vídeo meu curtinho e um outro vídeo muito longo. Então, é basicamente por isso que eu tô fazendo. E eu juro que não é porque eu quero, sei lá, enrolar e dividir fica muito o grande. tema em mais de um vídeo pra ganhar mais dinheiro. 4 vídeos, meu parceiro. Isso é uma boa ideia, hein? Eu devia ter pensado nisso, mas não é já tá por isso. fazendo. E, mas aliás, já tá fazendo, assim como eu disse pô. no outro vídeo, eu não vou dar minha opinião com relação à história no momento. Eu realmente estou planejando deixar uma sessão bem grandinha no último episódio, justamente porque, como só faltam uns 5 capítulos pra gente terminar, eu vou ter tempo suficiente pra falar com cuidado sobre o que eu acho da história e tudo e essas coisas, sabe? Não que alguém se importe, mas porque eu quero muito fazer, porque, sei lá, eu me dei o trabalho de ler o quadrinho, então acho que eu tenho o direito de dar minha opinião, né? Assim como tu tem o direito de dar tua opinião aí nos comentários. Não, vou dar minha opinião, não. Comente aí embaixo. Vou dar minha opinião, não, filho. Eu sou contra. Logo em sou seguida, contra eu dou a opinião. Você sabe como eu sou enrolão pra lançar a continuação. Então, fica a critério de vocês. Bom, pra gente concluir, eu vou agradecer profundamente aos membros de Platina, que no caso é o Zitiamar, o Muni e o Murilo Lobos. Muito obrigado a vocês não precisavam, mas, estão nos apoiando no nosso maior ranking. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração, porque eu estou falando como robô, não sei. Enfim, e é claro que nesse agradecimento eu também estou incluindo todos os membros do canal, todos vocês. Muito obrigado mesmo, sério. Muito obrigado a todos, sério. Eu realmente não sei nem o que pensar. Muito Nessa sequência de agradecimento eu também estou incluindo o Sora, não é mesmo? Editado esse vídeo maravilhosamente como sempre. E também ao Raiken. Eu realmente não sei como agradecer ao Raiken. É claro que eu sei como agradecer a ele. Só dizer obrigado, Raiken. Mas no caso sério, se não fosse a recomendação dele, eu nunca ia fazer esse vídeo sobre esse quadrinho. Eu tinha lido, eu tinha achado interessante, mas eu não pensei que, ia ser essa explosão que foi, sério. Eu acho que nenhum outro vídeo do canal teve tanto, tão rápido assim.
Talvez o Mandela Catalogs, sei lá, não consigo lembrar agora. Mas de qualquer forma, se vocês querem agradecer Quer que eu alguém Mandela por esse Catálogo, vídeo Barão? existir, agradeçam o Raiken, porque se dependesse de mim, eu com certeza ia deixar passar. Então, parabéns, Raiken, você merece. Parabéns, eu vou Raiken. te dar um aumento por isso. Enfim, basicamente é Aumento. esse. Todos os avisos foram dados. Aumento. Eu sou o Thales do Aumento Pombo de 0 Atômico, é e a gente se vê na semana zero. que vem. E não esquece de comentar aí embaixo se tu vai querer. Tem que ver o continuar Mandela assim logo. Catálogo, E o Leozinho. que provavelmente eu vou Ah, não fazer sei o porque que eu sou é. vagabundo. Mas sei lá. Não você sei o sabe. que Falou. é. Aqui, ó, o fim do horror. Deixa eu botar aqui logo na minha lista. Vou botar logo o fim do horror. Ah, mas tem outra aqui que é a morte de Bob. Ah, mas deve ser outra coisa já, né? Já deve ser outra coisa já, né, Barão? É outra coisa já, né? Acabou aí, ó. Pombo Atômico, o canal dele tá na descrição. Ele tá chegando perto dos 100 mil. Foi o que eu tentei falar. Ele tá chegando perto dos 100k, hein? Então se inscreva. Se inscreva.